Olá, muito boa noite. Graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês que estão entrando conosco nesse tempo da nossa reunião do GAV, Grupo de Amor à Vida, que sempre acontecia às quartas-feiras, mas devido a todas as restrições nas quais nós estamos sujeitos, e para você poder se programar melhor também, nós passamos para quinta-feira excepcionalmente. E muito obrigado por você que já está entrando online conosco, nesta ferramenta de transmissão ao vivo. E quero aqui desde já, agradecer a Carla, que vai fazer junto comigo esse tempo. E deixo para ela também aqui a saudação. Olá, gente, boa noite. É um prazer poder estar aqui. É uma ferramenta aí que a gente tem usado para se aproximar, e sobre a recuperação a gente não pode parar, não é mesmo? Eu quero aqui agradecer as famílias que estão assistindo, o PROAV, eu quero agradecer as famílias do GAV, sejam bem-vindos todos que estão conectados. Amém! Bom, queridos, enquanto vocês estão chegando, eu quero já aproveitar e, antes de orar, ler um texto aqui da Bíblia, para a nossa abertura da nossa reunião, que encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 17, aonde Jesus, fazendo uma oração ao Pai, já intercedendo pelos seus discípulos, intercedendo pela sua igreja, ele diz, lá no versículo 9 de João 17, Jesus diz: eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Então, na oração de Jesus, já pensando naqueles que haveriam de crer no seu nome, ele intercede ao Pai, dizendo: Senhor, eu rogo por eles, para que eles sejam protegidos em teu nome. E sendo protegidos em teu nome, eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Então Jesus está falando aqui de proteção, Jesus está falando de unidade. Então nós vamos orar em cima desta palavra, e já pedindo para que Deus nos proteja, na verdade reiterando isso a Deus, porque eu penso que como nunca antes, nós temos orado tanto por proteção. Proteção da nossa casa, proteção da nossa família, proteção em tempos de epidemia, de pandemia. Nós já temos orado por proteção, mas também proteção na recuperação. Porque muitos ainda estão lá fora. Muitos não tiveram a oportunidade de conhecer um grupo de apoio, nem mesmo uma comunidade terapêutica. Muitos não têm acesso a essa transmissão ao vivo que nós estamos aqui, podendo falar de Deus, podendo falar do amor de Deus, porque muitos estão nas ruas, estão no uso das drogas, estão ali precisando ser alcançados por Deus e protegidos por Deus. Então nós vamos orar por essas pessoas e por todos nós que já temos orado a Deus a respeito disso. E na nossa oração nós vamos pedir para que sejamos um, que o Senhor nos conceda esta oportunidade de continuarmos sendo um. Não há caminho de recuperação exitosa, vitoriosa, se nós andarmos desconectados. Eu costumo dizer nas reuniões de grupo que não existe carreira solo na recuperação, nem mesmo na vida cristã. Aquele que decide andar sozinho, aquele que decide andar independente, aquele que acha que não precisa de um grupo de apoio, aquele que acha que não precisa estar conectado com uma família da fé, esse está vulnerável, esse está em vias de queda.
Por isso, a nossa oração, além de proteção, é uma oração que nós vamos pedir para Deus que nos conceda a unidade. E nós estamos em unidade, ainda que não presencialmente, ainda que não nas nossas reuniões, como costumávamos fazer às quartas-feiras, por conta de todas essas restrições, nós podemos não estar geograficamente, presencialmente em unidade, mas aqui, ligados no Senhor, ligados através dessa transmissão, ligados num só Espírito, nós podemos ter essa unidade. Então vamos agradecer a Deus. Você onde estiver, na sua casa, você com a sua família, talvez você aí voltando para casa ou no seu próprio trabalho, porque muitos estão trabalhando também em serviços emergenciais. Vamos orar a Deus e pedir a bênção dele sobre esse tempo que nós teremos aqui. Pai querido, te agradecemos por esta rica oportunidade. Queremos juntos aqui crescer na nossa recuperação, crescer, Pai amado, nos propósitos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores a cada dia, tendo nossas vidas transformadas para viver de forma exponencial neste mundo. Senhor, conforme nós lemos nesta palavra, conforme a oração do teu Filho amado, rogando pela tua igreja, eu também oro para que haja a proteção do céu sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Uma proteção que venha alcançar a nossa recuperação, para que sejamos um, assim como tu é um, Senhor Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Senhor, sê conosco nesse tempo, onde estaremos aqui ouvindo assuntos importantes para a nossa vida, para a nossa recuperação. Nos abençoe, Pai, e que esta transmissão alcance muitos e muitos corações, para a glória e louvor do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, queridos, nós temos para hoje uma proposta de reunião, de bate-papo aqui, com a nossa querida Carla. A Carla, para quem não conhece, né, é difícil, hein, alguém não conhecê-la. Mas a Carla, ela é uma filha amada de Deus, aí, uma ovelha querida, uma discípula de Jesus, e que tem uma experiência de vida com a sua própria família, né, a partir da vida do seu esposo, o pastor Jackson, que também passou por um processo de recuperação. Então ela tem essa experiência para falar como esposa de alguém que é liberto, que venceu e que está aí servindo ao Senhor, a despeito de tudo que aconteceu no passado, com a questão da dependência química, do álcool, mas também ela passou a trabalhar no nosso projeto, no Grupo de Amor à Vida, já há alguns anos, e ela foi também se capacitar. Ela já é formada em assistência social, vem trabalhando como assistente social no nosso trabalho aqui de recuperação, fazendo encaminhamentos, triagens e sobretudo, através da área da assistência, buscando promover os direitos, né, o acesso aos direitos de todos aqueles que estão em estado de vulnerabilidade social, tanto daquele que é usuário de droga quanto seus familiares. E ela vem dando boas contribuições aí para a gente, dedicada, trabalhadora, remadora, né? E sempre aí disposta a servir. E ela tem um tema para conversar conosco, né? Que é a importância de ressignificar o processo de recuperação. Que bacana, Carla, esse tema, né? É um tema muito relevante, muito importante. Então eu quero aqui fazer algumas perguntas para a Carla, e à medida das minhas perguntas eu creio que ela vai discorrer sobre esse assunto, que vai nos ajudar bastante aqui no nosso processo de recuperação. Carla, eu estava lendo aí um artigo que você escreveu, né, a respeito desse tema. Eu gostei muito do que você propôs para a noite de hoje, para conversar aqui na nossa live, né? E eu achei muito interessante, principalmente quando você traz no seu título aqui a palavra processo. E é isso mesmo, né? Processo é algo que tem o seu início, mas nós não conseguimos assim ver o seu fim. Ou quando a gente estabelece um fim no processo,
é o mesmo que dizer que a recuperação acabou. Mas a recuperação, ela não acaba, né? Nós temos que trabalhar a nossa vida em recuperação durante toda ela, né? Mas na sua leitura, na sua experiência, de fato, Carla, recuperação tem a ver com processo? Bom, pastor, respondendo, né, essa pergunta e falando sobre processo, eu quero dizer que primeiro é um prazer poder estar aqui, né, tendo essa oportunidade de falar com todos vocês. É que nem eu comecei, eu saudei de início, eu falei que a recuperação ela não pode parar. E é bem isso. E recuperação ela é um processo. A gente não pode olhar a recuperação como algo imediatista. Ah, eu vou para casa de recuperação, eu faço tratamento, ou eu venho no grupo de apoio e aí tá tudo bem, então nunca mais eu quero ouvir falar sobre recuperação. Não, a recuperação é um processo, a gente sabe que são etapas que precisam ser tratadas, a gente precisa dar continuidade, não tem como a gente negociar o nosso processo de recuperação, eu não posso negociar minhas vindas no grupo, eu não posso negociar as minhas conversas, né, com pessoas que já se recuperaram. Então eu tenho que entender esse processo que faz parte da recuperação, então eu não negocio o processo. E a palavra processo, então, tem que estar sempre presente na recuperação. Tem que ser um valor que tem que nos acompanhar, né? Exato. E, Carla, também você traz a palavra no seu tema, ressignificar. Na verdade, é um verbo, né? O verbo ressignificar. Eu, particularmente, eu entendo que as pessoas, elas têm... de uma maneira geral, elas têm uma dificuldade em ressignificar, ou seja, dar um novo significado para as coisas, né? Seja valores, seja princípios aprendidos, processos, como você falou. Uma vez que o ser humano, e eu me enquadro nisso, eu penso que você se enquadra também, o ser humano tem uma tendência de se acostumar com aquilo que ele aprende desde berço, ou ao longo da sua própria vida. Então ele vai entrando num comodismo, vai entrando numa acomodação. Então explique a importância desta ressignificação no processo da recuperação. Tá. Bom, quando a gente pensa em ressignificar no processo da recuperação, a gente tem que entender que a gente precisa dar um novo sentido. Eu não posso olhar minha recuperação como algo que é uma derrota, né? Eu não posso olhar minha recuperação, eu vou viver assim. Mas eu tenho que dar um novo sentido na minha recuperação. Eu posso sair dessa situação. A minha recuperação ela pode ser uma experiência para ajudar outras pessoas. Então eu vou dando esses novos sentidos para que as pessoas elas possam compreender que existe realmente uma mudança, que existe realmente uma transformação a partir do momento que existe a disposição, né? Então, quando eu penso em ressignificar o meu processo de recuperação, eu saio muitas vezes da zona de conforto. Eu saio daquela situação que eu nunca mais vou conseguir sair daquele estágio de usuário. Mas eu tomo o meu lugar, o meu papel, e aí eu tomo a direção da minha vida, mostrando justamente o quê? Que eu consigo mudar uma situação, entendendo que eu estou no processo, que eu preciso mudar a questão do comportamento, dos pensamentos, das amizades, para dar um novo sentido. Então eu olho para a recuperação e eu falo assim, a recuperação ela está no passado, né? Eu passei pelo processo de recuperação, na verdade, eu trago ela para o presente, mas como algo que me fez bem, que eu consegui vencer. Então seria nesse sentido ressignificar o processo de recuperação. Amém. E eu percebi que também no seu texto, eu estava lendo o teu artigo, e você também fala do reflexo, a importância de nós trabalharmos essa questão do reflexo de quem nós somos. E nós somos aquilo que nós carregamos. Sim. E aquilo que também nos tornamos. Devido às nossas escolhas também, às nossas decisões que nós fomos tomando ao longo da vida. E você acha, Carla, que essas decisões que nós tomamos, muitas vezes ao longo da nossa vida, muitas delas, elas têm a tendência de querer esconder ou mascarar quem de fato nós somos,
Ou seja, você acha que tem a ver com aquilo que nós chamamos no processo de recuperação, uma palavra que nós usamos muito, que é a palavra negação. Porque existem os fake news, né? Isso. E existem os fake... Os fakes filtros. Fake filtro, né? Eu não sabia disso, eu achava... os fake news tem a ver com as notícias falsas, mas o fake filtro tem a ver com você querer disfarçar, maquiar quem de fato você é. Exatamente. Então, como é que você enxerga tudo isso? Por que as pessoas têm essa necessidade, talvez, eu não sei, de querer refletir quem elas não são, talvez para serem aceitas ou bem-sucedidas em algumas circunstâncias? Por que elas entram nessa negação e não são autênticas, né? E o que pode ser feito para reverter isso? O ressignificar tem a ver com isso também? Exatamente, né? Quando o pastor ele traz aqui a questão da negação, é uma realidade. A gente tenta maquiar certas situações, talvez por causa do preconceito, né? Existe um preconceito relacionado à questão da doença, que é a dependência química. Hoje, muita gente às vezes é discriminada por causa disso. Existe a questão da culpa, da vergonha. Então são várias coisas que vão aí fazendo com que muitas vezes a pessoa ela fique nesse estágio de negação e ela tenta se esconder. Então existe esse fake filtro. Eu quero até trazer uma reflexão relacionada a isso. Vamos se imaginar agora olhando no espelho, né? Então olhando no espelho a gente está olhando as nossas marcas, as nossas manchas, a nossa idade que está chegando, um tem mais cabelos, outros tem menos, né? Essa é uma realidade. Aí quando a gente vai tirar uma foto, a gente está usando a tecnologia ao nosso favor. Então existem essas fotos aí que a gente tira e que não é muitas vezes a nossa realidade. Ninguém vai colocar uma foto ali estranha, né, nas redes sociais. Mas a gente vai, por causa da tecnologia, aí aperfeiçoar, tentar melhorar. Então, mas aplicado na nossa recuperação, quando a gente olha pra gente, quando a gente olha pra nossa história, né? O que a gente tenta muitas vezes esconder? O que muitas vezes a gente tenta negar? O porquê que a gente tenta negar? Talvez por causa da culpa, da vergonha, né? Desse preconceito que existe relacionado à questão da dependência química, até mesmo relacionada à codependência, porque no grupo muitas vezes a gente vê a maioria que são mulheres, as mães que vêm até o grupo, né? Se responsabilizar pela vida do seu filho. Nós também temos aqui realidade de pais aí vitoriosos, pais perseverantes, Amém. que estão tentando aí buscar uma ajuda. Então eles não estão nesse estágio do fake filtro, né? Eles estão aqui realmente saindo do estágio da negação e reconhecendo que precisa de ajuda. Então isso é muito importante. E tem a ver com aceitação? Essa necessidade da pessoa ser aceita, né? Porque ninguém gosta de ser excluído. Né? As pessoas elas gostam de ser incluídas, mas não podemos negar que o problema da dependência química, do alcoolismo, faz com que a sociedade, de uma forma geral, exclua essas pessoas, né? Do meio da convivência. Essas pessoas sofrem um preconceito muito grande e as pessoas, ao perceberem essa exclusão, elas tentam usar esse fake filtro para poder parecer quem elas não são, para serem politicamente corretas na convivência da sociedade, para serem aceitas, né? Exato. O problema disso é que a verdadeira identidade nunca é revelada, né? Sim. O exterior mostra-se uma coisa, mas o interior, quem de fato aquela pessoa é, os seus valores. E uma coisa que a gente firma bastante no grupo é que essas pessoas são filhas amadas de Deus, mas isso não é exteriorizado, uma vez que elas ficam na negação e usando esses fake filtros, né? Precisa da aceitação, né? Precisa reconhecer realmente que precisa de ajuda. Não dá para ficar maquiando uma situação, não dá para querer carregar tudo sozinho, entre quatro paredes, só entre a família. A gente precisa sim trazer aí à tona, né?
tudo aquilo que está escondido para que possa ser tratado. Então é nesse sentido, sair desse estágio aí da negação para ir para o estágio da aceitação. Você também poderia dizer, Carla, que falar de ressignificar também é falar de reconstruir, né? Podemos mudar o verbo aqui e trocar o verbo ressignificar por reconstruir. Mas você acredita que para que haja uma nova construção, um novo sentido, tem que desconstruir primeiro? Você acredita que a pessoa tem que desconstruir certas coisas, certos valores, certos modos de pensar, até mesmo a respeito de si e da recuperação, para depois construir coisas novas? E se você acredita que isso é importante, quais exemplos, por exemplo, nós poderíamos dar de desconstrução para haver uma nova construção? Bom, relacionado à questão de construir, reconstruir, eu sempre tento trazer isso na triagem, nos atendimentos que eu faço e até mesmo quando eu estou ali na roda de conversa no próprio PROAV, né? Nesse processo todo de recuperação, a gente precisa entender essa necessidade. A sociedade ela está em constante transformação, toda hora as coisas estão mudando, a gente precisa estar se atualizando, né? A recuperação de 20 anos atrás não é a mesma de hoje, a droga continua a mesma. Mas surgiram novas drogas. Surgiram novas drogas, mas assim, os métodos têm que ser diferentes, né? Porque a sociedade ela está em constante transformação. E relacionado à questão de construir e reconstruir, eu queria dar um exemplo de uma casa. Uma casa, para ser construída, ela tem que ter ali os alicerces, né? E aí depois, com o tempo, ela precisa ser o quê? Reconstruída, talvez trocar fiação. E quando a gente aplica isso para recuperação, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está tratando uma pessoa, cuidando, acompanhando de perto, não é só o dependente, a gente traz a história, a gente traz a família para esse processo de recuperação. Então, quando a gente está no atendimento, são pessoas que estão há 20 anos lutando, 25 anos, 30 anos, 10 anos, 2 anos, não importa, mas já faz bastante tempo. Então, os relacionamentos eles estão desgastados, a falta de confiança, de perdão, de acreditar que aquela pessoa realmente vai cumprir aquela palavra. Então esses são exemplos de reconstruir valores, reconstruir confiança, para ter novas possibilidades, né? Acreditar que realmente existe aí possibilidades para uma recuperação saudável, para uma recuperação de sucesso. Isso vai depender do quê? Da pessoa ela querer, da pessoa ela aceitar, da família se aproximar. A gente cuida de muitas famílias que estão muito machucadas, né? Que já não tem mais esperança, que estão tristes, que carregam bagagens. Então a gente precisa compreender todo esse processo de reconstruir e construir, né? Mostrar novas coisas, novas possibilidades. Mostrar que realmente existe um caminho para ser seguido, e isso é um trabalho em conjunto, não dá para fazer somente com uma pessoa. Então acredito que eu tenha respondido. Isso, muito bom, muito bom. E Carla, como eu já apresentei você aqui, talvez para muitas pessoas que ainda não a conhecia, você se formou na área da assistência social e você já tem atuado, já tem realizado um ótimo trabalho, né? Com tudo aquilo que você adquiriu de conhecimento e também em conjunto com a área da psicologia, que é uma outra área importantíssima no processo de recuperação. Inclusive nós temos pessoas voluntárias, tanto estudantes, estagiários, quanto pessoas formadas, que nos ajudam bastante no processo de recuperação dessas pessoas acolhidas pelo GAV, pelo PROAV, pela nossa Igreja Rio da Vida, onde a área da psicologia atua com resultados muito satisfatórios, muito positivos. Mas a área da assistência, então, Carla, juntamente com a psicologia, no trabalho de recuperação, pode dar a essas pessoas uma ressignificação da vida, né? Vocês ajudam bastante.
Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa contribuição. De que maneira, assim, de forma específica, tanto a área da assistência social quanto a área da psicologia pode estar contribuindo para que essas pessoas ressignifiquem os valores, a sua própria vida no processo da recuperação. Tá, bom, trabalhar, né, no serviço social, porque aqui eu estou representando o serviço social, assistência social seria uma política, né, pública. Então, relacionado a isso, ao serviço social, em contribuição nesse processo todo de recuperação, de ressignificar, o grupo, quando a gente traz uma partilha no grupo, o serviço social ele não faz a parte terapêutica, que seria o caso da psicologia. Então o serviço social ele faz uma reflexão crítica da realidade, para que a pessoa ela possa refletir e a gente encontrar aí novas possibilidades para aquela pessoa sair daquela situação de risco. E aí a contribuição junto com a psicologia, ela vem justamente para ser aquela questão terapêutica, para a pessoa ter o autoconhecimento, descobrir a questão dos traumas, dos seus medos e conseguir vencer justamente tudo isso. Então tem essa diferença, né, entre o serviço social e a psicologia, mas eu costumo dizer assim que dentro do processo de recuperação trabalha assim em conjunto. A gente sempre está fazendo ali, eu faço roda de conversa, né, o serviço dentro da comunidade terapêutica. Então, dentro da comunidade terapêutica, tanto no atendimento, no grupo, através da roda de conversa, como no atendimento individual, é justamente aí para efetivar direitos, para ver a questão do convívio da pessoa, para onde que ela vai voltar no seu processo de ressocialização, se ela tem um emprego, como que se ela tem uma moradia digna, porque a gente tem que pensar em tudo isso. E aí a psicologia ela vem contribuindo o quê? Para que a pessoa ela aprenda a lidar com as frustrações, com a questão da ansiedade. Então é um trabalho em conjunto, é um trabalho válido, fora, né, as pessoas que estão lá diretamente trabalhando no dia a dia. Então a gente precisa compreender mesmo a importância do serviço social, da psicologia em conjunto do processo de recuperação. Muito bom. Pelo que eu entendi, resumidamente, o serviço social, buscando também políticas públicas da área da assistência social, de um município, de um estado, até mesmo da federação, acaba apontando caminhos para que essa pessoa possa viver de forma digna em sociedade, né? Validando os seus direitos. Exato, a gente tem que pensar assim, não é só o processo de recuperação dentro da comunidade terapêutica ou através do grupo de apoio. Retomada de vida, né? É a retomada de vida. Como que vai ser o retorno para essa pessoa quando ela retornar para a família? A família ela está estruturada, a família ela conseguiu participar das reuniões do grupo de apoio, ela conseguiu ser acompanhada? A família ela entendeu que a dependência química ela é uma doença, então tem tudo isso que precisa ser analisado, porque assim, aqui na sociedade, aqui fora, a droga ela continua, né? Então assim, o indivíduo, né, o dependente, ele é preparado, ele é incentivado para justamente ele conseguir aí dizer não, né? Dizer não aí para o uso, dizer não para as dificuldades, conseguir se superar em meio às frustrações. Então tem que pensar em todo esse conjunto, não dá para pensar em uma coisa só, né? A pessoa ela precisa voltar em sociedade, ela precisa ter uma vida equilibrada, ela precisa ter vínculos familiares saudáveis, e isso também ajuda bastante no processo da recuperação. Então é um conjunto que tem que ser pensado. Amém. E aproveitando, né, queridos, que a Carla falou sobre o fortalecimento de vínculos e a reconstrução também de vínculos que foram destruídos com os familiares dessas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social por conta do uso de drogas. Eu estava pensando aqui a respeito daqueles que nem família tem mais. Pessoas que inclusive nesse exato momento e que estamos constantemente ouvindo a frase fique em casa, fique em casa,
fique em casa. E de fato, precisamos obedecer e ficar em casa. Mas e aquele que não tem casa? O ficar em casa, para essas pessoas que estão na rua, que são moradores em situação de rua, usuários de droga nessas milhares de cracolândias que existem espalhadas aí pelo Brasil. Não sei se você sabia desse dado, só no município de São Paulo existem cerca de 25 mil moradores de rua. E que em tempos de pandemia, será que eles estão preocupados com distância, com lavar as mãos, com a higiene? Será que eles andam com álcool gel, com máscara? Eles andam com cachimbo de crack, eles andam com as mãos imundas, sem asepsia nenhuma. E aí que, o trabalho de políticas públicas na área da assistência social, para que possa dar dignidade a essas pessoas, a ressocialização dessas pessoas, a família. Acho que antes da família tem que garantir saúde, tem que garantir tratamento, e após a garantia do tratamento, a volta para casa. Mas que casa se eles romperam com os vínculos familiares? Então é muito importante esse olhar, da área da assistência, do serviço social como ferramenta, e nesse processo de ressignificação da recuperação, precisamos pensar sobre tudo isso. E Carla, e do ponto de vista bíblico, já que nós, no grupo de apoio, no grupo GAVE, grupo de Amor à Vida, também no PROAVE, a nossa casa de recuperação, já que nós se utilizamos, nós empregamos o uso da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no processo de recuperação, quais os ensinamentos assim importantes que você poderia citar, que são precisos assim colocar em prática nessa questão de ressignificar a vida no processo de recuperação, já fazendo assim o link com a importância da palavra de Deus? O que você poderia citar? Antes de citar aqui alguns exemplos, eu gostaria de falar da importância da espiritualidade, no processo do tratamento. São coisas assim que o GAVE e o PROAVE ele tem, como prioridade, a questão da Bíblia, esses ensinos. Então isso daí é fundamental, porque o ser humano ele sempre busca uma resposta, ele sempre busca um preenchimento do vazio que ele sente. E a gente vai encontrar muitas vezes a resposta na Bíblia. Então a importância da espiritualidade nesse processo de recuperação, ela se torna fundamental, tá? Então eu queria deixar aqui alguns exemplos, como ressignificar, ressignificar o meu processo de recuperação, seja na área da codependência, seja na área da dependência, como que eu consigo ressignificar e trazendo aí um direcionamento. Eu consigo ressignificar quando eu não oculto mais a minha dor. E aí eu queria usar o Salmo 32, versículo 3 como referência, Eu anotei aqui: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Enquanto eu me calo, enquanto eu só estou ali na minha dor, eu não consigo, ressignificar o meu processo de recuperação. Então eu preciso compreender, eu preciso entender que eu não posso ocultar a minha dor. Um segundo ponto também que eu queria deixar é que eu não posso, alguns ensinamentos importantes, de ressignificar. Eu aprendo a ressignificar quando eu deixo de procrastinar e peço ajuda, Um outro salmo que eu estou usando aqui como exemplo é o Salmo 119, versículo 60. Apresso-me e não me detenho. Então eu tenho que me apressar, eu não posso ficar procrastinando. Eu tenho que ter pressa para o meu processo de recuperação. Então eu tenho que pedir ajuda. Um outro ponto que eu queria também colocar aqui, que eu acredito que seja importante nesse processo de ressignificar, é quando eu consigo identificar e expor honestamente o que eu sinto e eu consigo compartilhar com alguém de confiança. Porque se eu sair do estágio da negação, se eu pedir ajuda, se eu me apressei, eu preciso também identificar tudo aquilo que eu carrego, para que eu consiga realmente compartilhar com alguém.
mas com alguém que possa ser minha referência no meu processo de recuperação. Alguém que consegue ficar bem, alguém que consegue aí lutar diariamente, né, para ficar limpo, famílias que se superaram, pessoas que estão no grupo, que já faz um bom tempo, que estão limpos. Então eu preciso ter alguém que eu consiga identificar de confiança para que realmente eu possa ali compartilhar. Porque a palavra de Deus ela também ensina em Eclesiastes 4, versículo 9 e 10, que é melhor serem dois do que um. Então não dá para eu fazer a minha recuperação sozinho. A gente atende aqui pessoas que já estão tão machucadas, tão feridas. E aí todo esse processo que a gente falou, da importância do processo, de ressignificar, de construir, reconstruir, tudo isso entra, né, na questão da recuperação, de dar um novo sentido para ela, porque essa pessoa ela precisa passar também por um processo de cura, de conseguir realmente se perdoar as outras pessoas que também magoaram. Então eu preciso entender que eu preciso de ajuda, porque não é todo mundo que vai me decepcionar, não é todo mundo que eu vou pedir ajuda, às vezes, e a pessoa ela não vai me levar a sério, ela vai entender. Então no grupo a gente encontra isso. A gente costuma dizer que o grupo a gente se torna uma grande família. Então a vitória daquela mãe que chega chorando, entristecida, cabisbaixo, que nem sabia o nome dela direito, quando ela consegue falar, não, meu nome, né? Quando ela consegue falar o nome dela, o grupo ele já se alegra, porque ela já não está mais vivendo em função daquele familiar que está doente, ela está conseguindo resgatar a sua identidade. Então a gente comemora, a gente se alegra e a gente faz isso o quê? Em grupo, a gente faz isso com pessoas que são referências no processo da recuperação. E um outro exemplo também que eu queria deixar para ressignificar é que a gente tem que reinterpretar os fatos dolorosos. A gente precisa realmente aprender a reinterpretar tudo isso que a gente vive, né? Eu não posso viver em cima dos meus traumas, dos meus medos. E aí eu quero usar o texto de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, esse momento de dor, hoje você não está entendendo, né? Por que está doendo tanto? Talvez você não está nem conseguindo ressignificar isso. Mas aí você, com o tempo, você vai aprendendo. Lembra que eu falei do processo? Não é do dia para a noite. E aí depois, quando você recebe essa cura, quando você começa a reinterpretar certas situações, você consegue falar. Então aquilo já não dói mais. Então aí você entende esse propósito maior. Muito bom. Muito bom. Nada que nos traga mais paz e confiança do que princípios baseados na palavra de Deus, né? Ou seja, nós não somos mais o nosso passado, não somos mais o nosso pecado, porque em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos amados de Deus. E é isso que a gente busca nesse processo de recuperação. Muito bom, muito obrigado, viu, Carla, por toda essa partilha, por toda essa temática, por essa temática tão importante de falar sobre a importância de ressignificar o nosso processo de recuperação. Muito bom. Bom, antes das considerações finais aqui, uma palavra final e até mesmo uma oração que eu vou pedir para você fazer, cara, por todos nós que estamos nesse processo, aqueles que estão nos assistindo, eu queria deixar claro aqui alguns pontos como nós estamos procedendo nesses dias de Covid-19. Nós não estamos mais realizando as atividades, as reuniões presenciais no nosso endereço aqui em São Caetano do Sul, na rua Nery Pellegrino 444, que também é o endereço da nossa comunidade evangélica Rio da Vida. Nós não estamos mais realizando as reuniões de grupo, de apoio, por enquanto, e por isso estamos aqui nesta live, mas nós ainda estamos fazendo as triagens, os acolhimentos para o encaminhamento do processo de recuperação
daquela pessoa que assim desejar. Eu digo assim desejar porque nós trabalhamos com o sistema de internação voluntária. Sabemos que existem 3 tipos de internações: a voluntária, a involuntária e a compulsória. Nós trabalhamos com a voluntária. Então, aquelas pessoas que voluntariamente nos procuram, seus familiares e a pessoa que precisa de uma comunidade terapêutica, pode continuar nos procurando, pode continuar procurando a Carla, que como assistente social, ela também vai fazer esse atendimento. Porém, até que as restrições impostas aí pelo governo sejam revertidas por algum anúncio que nós estamos esperando com grande expectativa aí, para que volte à normalidade das atividades e tudo mais, até que isso aconteça, então a gente não está encaminhando para a casa de recuperação. Nós até conversávamos aqui, vocês devem ter ouvido falar que em São Caetano do Sul começaram a se fazer alguns testes domiciliares sobre suspeitas de pessoas que possam ter o coronavírus. Então, alguns dos profissionais da saúde vão até determinados endereços, algumas casas, e realizam o teste domiciliar, para ver se a pessoa tem ou não tem o contágio. E nós podemos, de alguma forma, tentar, nos casos urgentes aí, que nos aparecer para encaminhar para a casa de recuperação, a gente vai tentar, de alguma forma, pela Secretaria de Saúde, talvez, fazer esse teste também. Seria uma possibilidade, mas que eu venho aqui dizer que eu não consigo garantir, não consigo prometer nada disso, né? Porque eu sei que a prioridade que eles estão dando para esse teste domiciliar é para as pessoas com mais de 60 anos e aquelas que têm algumas comorbidades, alguns problemas crônicos de saúde e que estão no grupo de risco. Mas esses dependentes químicos que nos procuram e que já estão numa situação de vulnerabilidade muito grande, né, Carla? Já estão no grupo de risco. Estão no grupo de risco do coronavírus, estão no grupo de risco da overdose, da cirrose hepática, estão no grupo de risco aí de cometerem algum delito, algum crime, como nós sabemos que muitos vão roubar, vão matar por causa de droga. Enfim, nós não estamos aqui para aprofundar nessa questão, porque é uma questão de grande notoriedade, né, social, mas nós gostaríamos de que todo aquele que chegasse até nós fosse encaminhado, fosse ajudado. No entanto, a gente está limitado por esses dias, porque nós não podemos colocar em risco aqueles que já estão lá na comunidade terapêutica do PROAVE, que estão ali debaixo das nossas orientações, estão ali seguros, né, do que está acontecendo aqui fora. Nós temos muito receio de colocá-los em risco, levando alguém para lá, ainda que precise de recuperação, ainda que esteja num estado aí complicado, como a maioria chega, né? Mas a gente tem que zelar por aqueles que estão lá, e a gente tem essa dificuldade de fazer esse encaminhamento no momento, até que nós tenhamos a certeza de que a pessoa, de repente, através de um teste, ela não tem o contágio. Aí sim nós faríamos o encaminhamento com toda a segurança, tá bom? Mas você pode nos procurar, você pode, no nosso próprio endereço aqui, você pode chamar também aqui pela rede social do Facebook, pelo Messenger, tanto do Gavi quanto na minha página também, na página da Carla. Nós estamos aqui para servir as famílias, tá bom? Carla, então, assim, para a gente terminar esse tempo, eu gostaria que, assim, que você deixasse, né, para aqueles que estão buscando uma nova vida, que ainda estão na negação, que ainda não entenderam essa questão do ressignificar, o que precisa ser ressignificado para que a vida prossiga e de forma saudável. Eu queria que você deixasse uma palavra de incentivo, de encorajamento nesse tempo final aqui que nós teremos aqui, e depois, na sequência,
você fizesse uma oração pedindo para que Deus abençoasse a todos nós, em nome de Jesus. Bom, eu quero aqui agradecer mais uma vez o pastor Reginaldo pelo convite. Tô sentindo falta do grupo, tô morrendo de saudade, Verdade. viu, gente? Vocês fazem muita falta. E na questão dos atendimentos também, tenho tentado explicar dessa forma, né? Hoje a gente pode fazer a triagem, mas o encaminhamento eu não consigo fazer no momento. Mas assim, a gente está vendo outras possibilidades também, tá? Então qualquer novidade eu dou um retorno pelo WhatsApp. Bom, eu queria deixar aqui uma mensagem também de esperança, sabe? Eu sei que muitas famílias elas vêm, elas estão desestruturadas, estão cansadas, na verdade. E assim, eu passei pelo processo junto com meu esposo, mas na época a gente só era namorados. Eu vi toda uma realidade, eu convivi com essa realidade em relação à questão muitas vezes da mentira, da manipulação, do auto-engano, da negação. E hoje, graças a Deus, isso aí é uma vida recuperada. E eu aprendi muito e aprendo a cada dia, tá? Porque a gente está vivendo em sociedade, então a gente vai aprendendo a cada dia. Que a gente não pode desistir. A gente pode às vezes acontecer de desanimar, mas acredite na recuperação. Acredite que realmente exista resultados. A gente tem tantas pessoas que conseguiram, tem pessoas às vezes ainda que estão no processo, que estão com dificuldade, mas não é por causa disso que elas não vão conseguir. Então a gente precisa continuar acreditando, a gente precisa continuar perseverando nesse processo de recuperação, fazendo a nossa parte. Como codependente, às vezes a gente quer ter o controle da situação. A gente fala aqui da codependência impositiva e da codependência anulativa. A mulher, eu acho que muitas vezes ela tem aquela codependência impositiva, ela acha que está controlando a situação, mas também precisa do quê? De cuidado, precisa de tratamento, porque se isso desse algum resultado, né, não existiria casa de recuperação, não existiria grupo. Então a gente também precisa ser cuidado nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E a questão da recuperação, ela precisa ser cuidada em várias áreas. Então eu queria deixar aqui bio, psico, social e espiritual. Essas 4 áreas. Não é só espiritual que precisa ser cuidada. A questão da saúde também, às vezes a gente precisa, às vezes a gente está naquele estágio da depressão e a gente precisa de um tratamento medicamentoso. Na área da psicologia, a gente precisa fazer terapia quando a gente está com algumas dificuldades de identificar o porquê que a gente se encontra naquela situação. A questão da área social, a gente conseguir entender o ambiente, o que isso influencia, saber os direitos, os nossos direitos, né, os nossos deveres também, e a espiritual. Então são coisas que complementam e andam juntas, tá? Eu queria só deixar essa mensagem como encerramento. E eu queria fazer uma oração agora nesse momento. Amém. Queria que você Glória fechasse os seus olhos. Eu não sei como é que você tá. Amém. Talvez você aí esteja no processo de dificuldade. Mas se você quiser, a gente tem aí o telefone disponível do Gavi. Eu posso estar conversando com você, me disponho, o pastor Reginaldo também. Nós estamos aqui para poder somar no processo de recuperação. Nós não somos a solução mágica, mas nós estamos aqui para somar dando direcionamento e vendo realmente aí a sua vitória, tá? Amém, então feche Jesus. seus olhos, queridos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Amém, Jesus. aprendendo um pouco mais sobre o nosso processo de recuperação. Senhor, obrigada, Deus, por nos dar o entendimento, Pai, por nos dar a visão, mas nos ensina, Senhor Jesus Cristo, Aleluia. a perseverar, a Amém. se fortalecer, a acreditar no nosso processo de recuperação, seja na área da codependência, seja na área, Senhor, da dependência química. Senhor, nós dependemos de Ti para uma mudança, para que realmente a gente venha conseguir ressignificar, dar um novo sentido, Senhor, aos nossos sonhos, aos nossos projetos, que muitas vezes estão enterrados por causa da dor, por causa do medo.
Senhor, em nome de Jesus, resgata, Senhor. Resgata os nossos sonhos. Resgata, Senhor, a nossa vontade, Senhor, de perseverar, de não desistir, Deus. Aleluia. Porque nós queremos, Senhor, viver, Deus, através da Tua palavra. Aleluia. Pela Tua palavra, que é viver por fé. Aleluia. E não por vista. Guarda, Senhor, cada família que está assistindo. Cada, Senhor Jesus Cristo, pessoa que vem nos procurar. Aleluia. O Senhor sabe da necessidade de cada um. Dá o livramento, Deus. Livra, Senhor, as famílias da recaída. Livra, Senhor, as famílias da desistência, sim, Pai. Jesus. Do abandono, Pai. Livra elas de todo este mal. Que o Senhor possa estar trazendo conforto. Que o Senhor possa estar trazendo refrigério. Amém. Que o Senhor possa estar trazendo esperança, Pai. Em meio a tudo isso que tem acontecido. Porque nós dependemos do Senhor, Pai. Nós queremos aprender a cada dia com o Senhor. E nós sabemos que é o Senhor, Pai, que nos faz trazer o descanso, que nos faz, Senhor, ter o coração calmo. Amém. Então nos livra de toda a ansiedade, que a gente consiga, Deus, realmente entregar o nosso familiar, o nosso ente querido diante das Tuas mãos, sim, Pai, Jesus. Para que o Senhor venha guardar. A gente não está no controle de nada, mas o Senhor sim, Deus, aleluia, está no controle de todas as coisas, e que a gente possa se permitir, sim, saindo do estágio da negação, amém, pedindo ajuda, Pai, porque nós juntos, Pai, nós conseguimos alcançar, aleluia, aquilo que o Senhor tem sonhado para nós, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, Carla. Ó como a gente se cumprimenta agora. A gente faz assim agora, é um abraço muito Assim nós fazemos também com vocês que estão aí, tá bom? Muito obrigado por ter ficado conosco até esse momento. Estamos encerrando então essa live do Grupo de Amor à Vida. Nós vemos aqui vários irmãos, vários amigos, várias pessoas aqui que entraram participando com a gente. Muito obrigado, pessoal aí. Estou vendo a Ana, que é lá do pessoal lá do João Ramalho, João Ramalho, né? João Ramalho. Às vezes eu confundo o bairro ali. O pessoal do Gavim que tem lá, né? Tem um grupo lá também do pastor Cláudio, irmã Simone, Dona Berê, a Fátima, a Aninha, todos vocês, muito obrigado. Eu vi aqui o Luciano, a Ivanilde, tantos irmãos que entraram aqui conosco, a Aline, enfim, muito obrigado. Pessoal do Proave, creio que estão assistindo também, porque nós estamos aproveitando algumas lives e passando para eles lá, né? Serve como reunião para eles, serve como culto também aos domingos para eles. É uma bênção essa ferramenta. Nós gostaríamos mesmo de estarmos presencialmente, né? Podendo se ver, se abraçar, mas esse é o tempo que estamos vivendo. Deus sabe de todas as coisas, né? Ele tem um propósito por trás disso tudo. Então nós seguimos confiando nele. Amém? Só mais uma coisa, você que quer fazer uma doação, você que quer nos ajudar com alguma contribuição financeira para o projeto de recuperação, nos procure, porque toda essa crise está nos afetando lá também. Hoje tivemos uma ótima notícia, uma boa notícia. Quero aqui de público agradecer a comunidade Batista Manaim de Osasco, do pastor Gerson, e que tem lá o grande obreiro Fábio Felonta, que ele é um dos que lideram o RPV, que é o Grupo Resgate para a Vida. Eles nos encaminharam no último final de semana uma doação de alimentos muito importante para nós lá no Proave. Quero aqui agradecer o Fábio, o pastor Gerson, toda a comunidade, os irmãos da comunidade Batista Manaim, e quero também agradecer ao nosso querido irmão Edinho, que é da Igreja Canaã, aqui de São Caetano, do pastor Rogério, do pastor Anderson, que conseguiu uma doação de legumes, de frango, e inclusive foi hoje para lá, né, para o projeto, para abastecer lá um pouco, que nós já estávamos com algumas coisas em falta, e hoje chegou a providência de Deus por meio da vida do Edinho e de todos aqueles que o ajudaram. Nós temos tantos outros que nos ajudam, né? O pessoal do Além do Véu, a igreja lá onde o Anderson e a Silvana estão sempre trabalhando em prol também do projeto com arrecadação de alimentos. O pessoal
que nos ajuda daqui mesmo, da Rio da Vida, de Santo André. O pessoal da Rio da Vida de Santo André aí, Deus abençoe. Ó a pastora de vocês aqui, ó. Tá vendo? Que bênção. O pastor Jackson tá para lá essa semana, ajudando lá a Casa de Recuperação. Nós temos algumas pessoas do litoral, né, que sabemos que o pastor Nilson está lá hoje assistindo, a Adriana. Temos lá o pastor Alonso, que é um grande parceiro nosso também de Praia Grande. Enfim, os pastores amigos nossos da Rede Inspire de Igrejas, que também são uma bênção aí nas nossas vidas, na nossa igreja, na vida do Gavi. Muito obrigado. Eu esqueci algum nome aqui, me perdoe. Esse é o risco que se corre quando você começa a fazer alguns agradecimentos, né? Você sempre deixa alguém para trás, né? Você ia falar mais alguma coisa? Não? Então, queridos, Deus abençoe. Nós vamos sair daqui debaixo dessa oração que a Carla fez. Muito obrigado. Depois compartilhe esse vídeo, né, com mais pessoas que de repente não puderam estar ao vivo conosco. E a gente vai se encontrando por aqui até que tudo volte à normalidade, tá bom? Deus abençoe. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Saudade. Tchau. Deus abençoe.